E aí, galera dos oitavos anos do Kaique São João, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, ou para você, depende do horário que você estiver vendo esta teleaula, né? Muito bem, essa semana, semana 19, o tema é a valorização do esporte, né? A necessidade de se fazer atividades físicas. Eu, em particular, estou precisando muito, porque com essa atividade de home office, de isolamento social, a gente acaba ficando muito tempo sentado na frente do computador fazendo uma série de atividades, corrigindo, preparando, e enfim, uma série de serviços, né, pedagógicos, burocráticos, que acabam por é, fazer com que a gente tenha uma vida mais sedentária do que ativa. Tem gente que consegue administrar muito bem, não abre mão da sua academia, não abre mão da sua caminhada e já tem um hábito de uma alimentação saudável. Não é o meu caso. Eu já sou bem sedentário, não sou daqueles que vai levantar. Eu levanto 5 horas, 4 horas da manhã para me trabalhar, mas eu não sei levantar 4, 5 horas para poder caminhar. E a minha alimentação é extremamente é, desregulada. Até porque eu gosto muito de carboidrato, eu gosto muito de massa. Então a gente acabou que ganhou umas gordurinhas a mais, umas boas gordurinhas a mais nesse período de pandemia. Mas depois eu perco, porque eu perco com facilidade essas coisas. Eu ganho com facilidade, mas na correria do dia a dia, voltando ao normal, e eu não tenho tempo de almoçar, não tenho tempo de jantar, não tenho tempo nem de tomar café às vezes, acaba que passa e aquela correria e sobe e desce escada, e no final você acaba é, emagrecendo. Então, mas realmente está me incomodando esse trabalho home office, muito por causa desses quilinhos a mais que eu adquiri, em função de ficar muito preso, muito sentado, muito sedentário. E eu não sei, assim, priorizar é, as atividades particulares em relação ao trabalho. Primeiro vem o trabalho, depois vem a parte das questões particulares. Talvez eu precise, pelo menos na parte da saúde, da questão física, rever esse meu conceito, que eu acho que está verdadeiramente muito errado. Muito bem, então vamos ver as questões que abordam o esporte do oitavo ano nessa semana 19. E pelo que eu já observei, pelo que eu li, estudei das atividades, ele aborda as questões olímpicas, a história das Olimpíadas. As Olimpíadas que surgiram lá na Grécia Antiga e que vocês aprenderam lá no sexto ano, que elas aconteciam de 4 em 4 anos e que durante esse período de Jogos Olímpicos, as cidades gregas que viviam em pé de guerra, elas acabavam por cessar as guerras. Era o único período em que não podia ter guerra. Era o único período em que não podia se ter conflitos militares. Tudo era cessado. Tudo era interrompido em função dos Jogos Olímpicos. Olha a importância dos Jogos Olímpicos para a cultura grega antiga. Muito bem. Depois, os romanos dominaram a Grécia e acabaram pondo fim a essas competições olímpicas que ficaram por mais de 1000 anos desativadas, até que no final do século XIX, um francês resolveu trazer de volta esses jogos como forma de unir os povos, trazer uma mensagem de união, de paz para os povos de toda a Terra. Nós não podemos esquecer que no final do século XIX o mundo vivia um período de grande rivalidade entre os países europeus por terras na África e na Ásia. Havia uma iminente ameaça de uma guerra entre esses países. Então, por que não
trazer os Jogos Olímpicos para que eles possam se tornar uma forma de unir esses povos e mostrar que a paz, a união são valores muito mais significativos do que a guerra. Então, logo na primeira questão, ele traz aqui para nós os símbolos, o símbolo da Olimpíada, que são aqueles 5 anéisinhos. Cada anel é de uma cor. E um detalhe, estes anéis são coloridos porque cada um representa um continente. Tá joia? Cada anel é um continente e são de cores diferentes para diferenciar esses continentes, né? Para ficar uma coisa mais colorida, mais chamativa. Uma excelente ideia do Barão de Coubertin, que foi o cara que idealizou esse novo símbolo olímpico que utiliza-se até hoje. Então ele vai contando, né, sobre a ideia do Barão, esse francês, de trazer de volta as atividades olímpicas e tudo mais, e conta também como que surgiu a história da maratona, que é considerada a modalidade mais tradicional e a mais difícil das Olimpíadas, porque uma maratona ela tem cerca de 20 quilômetros, né? Mais ou menos. E segundo a história, né, esse grego chamado Filípides, ele correu 200 quilômetros em 2 dias e fez 200 quilômetros correndo sem parar para avisar os espartanos que a cidade de Atenas estava sendo ameaçada por uma invasão persa e que precisava da ajuda dos espartanos para impedir que essa invasão acontecesse. Então, meus amigos, essa corrida dele, né, recebeu o nome de maratona porque os persas estavam invadindo a cidade de Maratona, próxima a Atenas, para que depois ali tomar aquela que seria uma das mais importantes e ricas e poderosas cidades da Grécia Antiga. Então daí o nome para essa corrida de longa distância recebeu o nome de maratona. Então, o primeiro texto, a primeira parte, a primeira atividade, fala sobre a origem dos Jogos Olímpicos modernos, o significado dos anéis e conta como que surgiu a maratona, a prova mais tradicional dos Jogos Olímpicos. E aí vem as alternativas, que diz o seguinte, na primeira questão. Após ler os textos sobre a origem das Olimpíadas e da maratona, assinale a alternativa verdadeira. Então, meus amigos, ele quer aquela correta. Como eu falei para vocês, o canal não tem objetivo de dar a resposta para você. Então eu vou te dar a dica, a gente comenta sobre o assunto, mas vou te dar a dica. Eu ficaria entre a letra D e a letra C. Ou melhor, entre a letra C de cebola e D de dedo. É uma das duas. Tá joia? Presta bem atenção numa dessas duas alternativas. A segunda atividade fala de um dos episódios mais conhecidos na história dos Jogos Olímpicos. Em 1936, as Olimpíadas foram realizadas na Alemanha. Foram as Olimpíadas de Berlim. E é claro, nesta época, quem governava a Alemanha era o Adolf Hitler. O nazismo estava bombando na Alemanha, estava no auge. E uma das etnias perseguidas pelo nazismo eram os negros. Nos campos de concentração não eram somente os judeus, os homossexuais que eram perseguidos, os negros também. Então, o atleta, né, o Jesse Owens, ele ganhou várias medalhas na modalidade que ele competia e mostrando para o mundo que os arianos, né, a etnia loirinha, dos olhos claros,
que o Hitler queria provar ao mundo que era superior, que era mais inteligente que todas, não era bem assim. Mas o Jesse Owens, ele disse que não foi que isso não foi o problema para ele. O fato de um negro, né, ter provado que era superior à teoria que o Hitler defendia, né, ter colocado por terra, ter jogado por terra a teoria. Isso aí para ele, claro, foi um motivo de orgulho. Mas ele diz que um fato muito mais sério deixou ele aborrecido. Foi o fato de que ele não foi cumprimentado. Ele não sequer recebeu uma cartinha, um telegrama, dizendo parabéns do presidente do próprio Estados Unidos, demonstrando, né, que na década de 30 os americanos tinham verdadeiro desprezo pelos negros. Um problema sério que os Estados Unidos enfrentam até hoje e que eles fazem questão de esconder, né? Porque eles gostam de passar aquela imagem que eles são tudo de bom, tudo lá é lindo, maravilhoso. Então, ele foi até perguntado que ele abanou por Hitler e o Hitler retribuiu o abano. Mas o presidente do próprio país que ele representou de forma fantástica o ignorou, o desprezou por completo. Então a pergunta está relacionada a esse fato. Ele pergunta, após ler o texto sobre o atleta Jesse Owens, assinale a alternativa verdadeira. Então, se eu fosse vocês, eu olharia com muita atenção entre as questões C de cebola e D de dedo. Uma das duas vai ser a alternativa a ser marcada. E a última alternativa, a última atividade fala sobre a atual Olimpíada, que era para estar acontecendo, já deveria ter acontecido lá em Tóquio, em 2020, os japoneses, né, prepararam uma super estrutura para ter essas Olimpíadas em 2020, mas devido à pandemia e o fato de que elas devem evitar aglomerações, essa Olimpíada ela foi adiada por causa da pandemia. Então foi pela primeira vez na história, isso é importante que se diga, pela primeira vez na história, e é isso que o texto está falando, as Olimpíadas foram adiadas por um motivo de saúde pública. Não foi por causa de guerra. Por causa de guerras, as Olimpíadas foram adiadas várias vezes. Por exemplo, era para ter Olimpíada em 1916. Não teve. Por quê? Porque nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Era para ter Olimpíada em 1940 e depois em 1944. Não teve. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, adiamentos de Olimpíadas, a não realização de Olimpíadas sempre aconteceu, mas não por motivos de saúde pública. Essa é a primeira vez que se adia uma Olimpíada para um ano seguinte, porque as Olimpíadas, todas as Olimpíadas anteriores, que não aconteceram na data que elas deveriam, elas não foram canceladas e adiadas para um ano seguinte. Elas simplesmente não aconteceram, ficou para daqui 4 anos, certo? Às vezes não realizou no país que estava programado, realizou-se em outro. Agora, não. Agora ela foi adiada em um ano, para dar tempo de se criar uma vacina e tudo mais para essa pandemia. Então, a pergunta é, após ler o texto sobre o adiamento das Olimpíadas de 2020 para 2021, assinale a alternativa verdadeira. Então, se eu fosse vocês, eu daria uma lida com muita atenção entre as letras A, as alternativas A e B, tá certo? É uma delas. Beleza? Mas só pelo que eu falei, você já mata rapidinho. Certinho, pessoal? Um abraço para vocês e até semana que vem, semana 20, uma semana especial, porque vai ser uma semana que, a próxima semana, as atividades foram de responsabilidade, ficaram sobre a responsabilidade dos professores do CAIC São João. Então, mais do que nunca, vocês têm razões para poderem
fazer com o máximo de capricho. Todas as semanas tem que ser feito com o máximo de capricho, mas sempre quando é a nossa vez, a gente capricha ainda mais, né? Sempre dá um toquezinho a mais. Beleza? Um abraço e até mais.